Ah, que saudade da Copa do Mundo de 2014, da Copa do Mundo no Brasil. Júlio Simões, você sente saudades da Copa? Muitas. Diego Frango, você sente saudades? A gente era feliz e não sabia, né, cara? Bons tempos. Pois é, Última Divisão sente muitas saudades da Copa de 2014 no Brasil e é por isso que a gente está aqui fazendo um vídeo sobre isso. Na verdade, a gente tem feito e vai fazer vídeo sobre a Copa do Mundo de 2018, né, o The na Copa 2018, mas quando a gente começou a falar sobre isso, a gente lembrou exatamente das coisas boas, das coisas divertidas da Copa de 2014, a gente falou, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso, lembrar de todas as coisas legais que rolaram, e é isso que a gente vai falar agora. Vamos bater um papo sobre tudo isso. Solta a vinheta. Bom, vou começar com a pergunta mais básica para vocês. Por que vocês sentem saudade da Copa de 2014? Bom, eu sinto muita saudade daquele clima de festa e euforia nas ruas, o pessoal reunido, principalmente aqui em São Paulo, os bares lotados, as pessoas muito felizes em estar recebendo, né, a Copa. Encontrar a torcida no metrô aí, exatamente, um monte de chileno no metrô. Tem esse fator também dos gringos aqui, que foi muito legal a interação e tal, mas eu sinto falta dessa euforia, eu tenho mais saudade do clima da Copa, foi do começo ao fim, até pelo menos aquela fatídica data foi assim, né? Exato, você... Bom, no meu caso é um pouco disso também, mas assim, coisas que só podiam acontecer numa Copa no Brasil, né? Certas imagens que são uma Copa no Brasil, como o Wenger jogando futevôlei na praia. Teve isso. Os alemães na praia. Os alemães cantando o hino do Bahia, com a camisa do Bahia. Bahia! 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 A própria vinheta lá antes do jogo, Fuleco, né? Fuleco sempre aprontando por aí, mascote mais carismático. Andando de moto, fazendo uma sarrada, tem de tudo. Os amistosos preparatórios, tipo Austrália e Paraná Clube. Esse tipo de coisa, Teve alguns jogos. E assim, qual momento marcante, assim, vocês lembram, assim, o que vocês... falando de um momento mais específico, não de clima geral, mas de um momento mais específico, o que foi mais marcante pra você? Cara, eu gosto muito do começo da Copa. Fora essa euforia do início e a comoção nacional para ver começar a Copa em casa e tal, teve muito essas primeiras rodadas dos grupos que foi gol atrás de gol, né? A sede de Salvador, por exemplo, tinha recorde lá, todo time goleava. E eu gosto muito desse começo, da chuva de gols que foi o começo da Copa. Acho que foi um grande momento. Completando o álbum da Copa ali. Todo mundo... foi muito legal, né? Sim. Então, teve o começo, foi muito bom mesmo, mas ainda mais legal pro meio, né? Quando a gente viu algumas zebras se concretizando, né? A Costa Rica, todo mundo achou que ia ser o saco de pancadas do grupo da morte, né? Contra a Inglaterra, Uruguai e Itália. Passou bonito. Eu lembro lá que virou contra o Uruguai, já falou, nossa, o Uruguai perdeu ponto para Costa Rica, e agora? E não, depois ganharam da Itália, passaram de fase, eliminaram a Grécia e por pouco não eliminam a Holanda, né? A Holanda precisou trocar de goleiro. E teve a Argélia também, né? Que foi uma história e tanto que fez frente à Alemanha, faltou pouco mesmo lá para poder eliminar a Alemanha, fez frente para a Bélgica antes, então essas histórias. Será que a gente toda a Copa tem pra Argélia? Acho que de 7-1 não perdi. Não, ia ser menos feia. Exato. Vamos falar de jogos, assim, o que vocês lembram, qual foi o melhor jogo pra vocês da Copa? Quer falar? Bom, pode ser. Justamente, você falou essa sede, a Fonte Nova, né? Tava um clima mágico lá que só tinha jogão, mas acho que um jogo incrível mesmo foi França 5, Suíça 2, que foi 5-2, já é um placar elástico, mas as duas seleções jogaram muito. A própria Suíça fazer 2 gols é uma coisa depois de tanto impressionante. Mas a França estava jogando tão bem que o Luiz Roberto na narração se empolgou, né? Deu aquela frase, esses negros maravilhosos. E o curioso desse jogo é que, o jogo tá tão bom, o juiz não devia acabar o jogo. O juiz foi lá, a hora que o juiz acabou, o Benzema fez um golaço que o juiz já tinha pitado. Não valeu, o 6º gol da França não valeu, mas é um golaço. Exato, foi um jogaço mesmo. Acho que nessa pegada aí eu gosto de Holanda e Costa Rica. Foi aquele jogo que quase a Costa Rica passou. Né? Não teve gol, né? Mas também não foi uma emoção condensada ali. Foi um jogo bom. Não, foi um jogo bom. Não foi aquele 0-0 chato e tal.
E aí chegou na cobrança de pênalti, o Van Gaal trocou o goleiro, né? Botou o Krul. E isso daí já era o máximo, né? Se trocar o goleiro numa cobrança de pênalti, qualquer campeonato é incrível. Agora numa Copa do Mundo ali, eliminatória, demais. E aí o cara ainda foi lá e pegou o pênalti e classificou. Deu certo, o cara teve 1 minuto em campo e entrou pra história, botou o nome dele lá. Então acho que esse jogo específico, E o Krul, principalmente esses momentos. depois assim, o União Barbarense quis achar um Krul aí perdido que quase foi enganado. que não tinha parentesco nenhum. Ele chegou a dizer que tinha parentesco. Acho que ele falou que tinha parentesco, mas depois não, acho que criaram essa história Acho que que tinha pelo parentesco e depois ele sobrenome, falou não. Enfim, consequências da Copa do Mundo, consequências alternativas. Outra coisa engraçada é que depois na semifinal o Van Gaal não quis trocar, né, de goleiro e perdeu a disputa de pênaltis. Às vezes foi isso. Pois é. É verdade. Bom, realmente jogaços aí, eu lembro Teve muito de jogo. Argélia e Alemanha, assim, eu acho que foi um Ótimo jogo. incrivelmente técnico, assim, a Alemanha jogando bem, não tanto quanto acabou jogando depois, né, mas jogando bem, e a Argélia fazendo ali uma grande partida também, totalmente surpreendente. Então, do lado alternativo ali, realmente, acho que merece ser citada essa A partida. Argélia foi muito bem. Qual é o time tricampeão do mundo? O de branco acuado ou o de verde que enlouquece a defesa adversária com Feguli? Feguli perde uma ótima oportunidade para a seleção da Argélia. E a Argélia e a Alemanha tem histórico de outras Copas, né? Que a Argélia já viu, Já tinha enfrentado também. então. Bom, a gente falou dos melhores jogos, tem que falar dos piores, mas eu acho que nesse caso não tem muito o que eleger, né? O pior jogo para todo mundo, para todo brasileiro, né, na verdade. O 7-1, é óbvio. E aí eu quero perguntar, é o tipo de evento, assim, que todo mundo lembra quando estava lá, o que estava fazendo naquele momento, dia do né? PCC, o dia do PCC, o dia do 11 de setembro, né? Pô, lembro que estava fazendo tal coisa. O 7-1, o que você estava fazendo, Júlio? Cara, eu estava trabalhando para uma rádio aqui de São Paulo. Eu fui justamente no Instituto Goethe, que é um reduto alemão ali, né? Tem aulas de alemão e tal, e fui acompanhar com eles. E o mais incrível foi que nem eles esperavam, ninguém esperava, e não daquele tamanho, né? Foi um atrás do outro e eles não comemoravam muito em respeito, porque tinham brasileiros também. E quando chegou no 7 e acabou o jogo, eles tiveram um delay assim na comemoração que demorou para cair a ficha deles de que eles não só tinham passado pelo Brasil, mas um placar histórico que muito provavelmente não vai se repetir. Então acho que o que eu me lembro daquele momento foi essa reação dos alemães ali presentes, respeitosa e ao mesmo tempo incrédulos, assim, sabe? Não sabiam. Você teve a sensação de ver isso ao lado dos alemães. Enfim, tava todo mundo muito não acreditando. Até hoje é difícil de acreditar e imagina na hora quando acontece, né? Você, Fran? Bom, eu sei que todo brasileiro quase morreu aquele dia, mas eu teve um jeito diferente lá, eu quase morri mesmo. Na verdade, o jogo eu vi em casa, né? Eu acabei saindo do trabalho meio tarde, não consegui fazer outra coisa, fui pra casa, lembro que a minha irmã uma hora foi pro banheiro e quando ela voltou, ela perguntou, como assim o placar? A Alemanha fez 3 gols, assim, isso aconteceu com muita gente. Então. Mas aí depois do jogo eu ia pra Guarulhos, né, de noite tinha a festa lá e aí pouca gente lembra disso, mas teve um protesto na época que queimaram ônibus, era um pouco protesto social, mas por causa do 7-1, tá? Queimaram ônibus e a Marginal fecharam a Marginal Tietê, né, não tinha acesso pra Dutra. E eu acabei indo pra Guarulhos pela Fernão Dias. E aí me perdi no GPS, lá fui parar no meio de uma favela, fui entrando dentro, não conseguia sair da favela. Essa coisa ficou marcada pra mim também, esse momento de tensão no final, que no final deu tudo certo. Com essa carinha de alemão ali. Pensaram que eu era o close lá. Exatamente. Mas acabou tudo bem. Acabou tudo bem. Bom, o que eu vou falar depois disso? Eu quase fui parar na favela. Minha história não tem muita graça, realmente. Eu estava trabalhando ali, na época eu trabalhava no Portal Terra e imagina a loucura que foi cobrir aquele jogo, né? Foi realmente interessante, totalmente diferente de qualquer partida, porque chegou no intervalo, a gente já estava trabalhando para exatamente contar essa história de uma maneira diferente, né? Fazer uma repercussão imediata do que tinha acontecido, e aí a noite foi longa, rolou bastante trabalho naquele dia. Uma coisa que eu sempre penso sobre esse jogo, sobre o 7-1, é como eu vou explicar essa partida para
para meu futuro filho, né? Seu filho nasceu um ano depois, né? Exato. Meu filho nasceu 2 anos depois. 2 anos depois. Exato. Tem um filhinho de 1 ano e eu fico pensando, daqui a um tempo ele vai querer uma explicação ali para saber o que rolou naquele dia, como que o Brasil perdeu de 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo para a Alemanha, e eu não consigo, não sei se eu tenho a resposta ainda pronta, e aí eu deixo a pergunta para vocês me ajudarem também. Júlio, o que aconteceu naquele dia? Cara, bom, eu acho que ninguém tem a resposta pronta ainda. Eu acho que vai levar um tempo ainda pra gente... A gente sabe alguns motivos, assim, falando de futebol mesmo, mas o que eu acho que eu tentaria contar é a experiência de viver essa... Por pior que seja, essa dor de ver o Brasil perder dessa maneira, né? Porque eu acho que jogar com a Alemanha a gente já esperava um jogo difícil, quem sabe não passar mesmo, tinha muito essa chance. Mas tomar 7-1 é histórico, é um negócio que você vai falar que estava vivo e onde você estava, como a gente já disse, né? E vai tentar explicar de uma forma racional, mas eu explicaria de uma forma emocional, assim, sabe? O sentimento de... E é uma coisa... O sentimento de humilhação, não sei vocês, mas teve esse sentimento de tristeza, assim, no primeiro momento, mas eu também vi que rolou um sentimento ali acho que é muito do brasileiro, de querer fazer piada em cima. Sim. Foi logo de imediato. A geração dos memes, né? Logo Começando, exato, era memes, aí já tinha. Logo de imediato, assim, já começou a rolar piada, porque era uma situação tão absurda. E depois, assim, dos primeiros dias, a gente, né, quando saía, se encontrava, tinha realmente o choque, mas tinha também já aquelas piadas eternas. Você sabe que eu tinha essa preocupação. Quando anunciaram a Copa no Brasil e que iam ser estádios sem alambrado, eu já pensei, nossa, o Brasil vai perder a Copa, vão invadir o campo, vai... E pior que tomou de 7-1 e mas a torcida... as pessoas foram embora antes, você lembra? Teve reação de tudo que é jeito. Não, e o público de Copa é diferente, né? Teve que comemorar o gol do Oscar também ali, pô. Ainda dá tempo. E no jogo seguinte contra a Holanda, a torcida apoiou muito e já tomou um gol logo de cara. Mas na hora do hino e tal, teve torcida, tava querendo sair de cabeça erguida da Copa e saiu pela torcida e acabou saindo, né? Mas não fuja da pergunta. Né? Não. Como que você vai explicar esse sentimento? Então tem esses fatores comentado, que muita gente acha, né, que se não tivesse saído, se o Neymar não tivesse contundido, se o Thiago Silva tivesse jogado, né, que estava suspenso, que seria uma seleção mais consistente, não teria perdido. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu só sei que é mesmo incrível viver num país que é considerado, né, as maiores potências do futebol, se não a maior, e que teve 2 Copas em casa e as 2 terminaram desse jeito trágico, né? Porque 50 não foi um vexame tão grande, mas sem dúvida... Mas pela expectativa que tinha na época, né? Já estavam contando o Brasil como campeão, né? O Brasil estava goleando todo mundo e empatou e... Enfim, jogava pelo empate, né? Tava lá empatando, tomou a virada e... Mesma coisa, né? Você não espera. Eu não achava que o Brasil ia ser campeão, mas... Perder de 7-1. A expectativa do país inteiro é diferente. Questão do Bernard, tem muita coisa. Eu, assim, como eu disse, já tenho pensado nisso faz um tempo e eu tenho algumas explicações. Eu acho que é uma explicação complexa, uma resposta que você tem que dar contextualizando, né? Você tem desde ali o fato do Felipão ter se acomodado com o time de 2013 e aí ter mantido aquela base que teve um monte de problemas depois e ele não alterou, não pensou no plano B pro time. Enfim, tem esse problema de preparação mesmo. E a parte tática mesmo, teve a questão do Neymar, acho que foi muito importante que o Neymar se machucar e aí o emocional do time ser totalmente abalado, né? Teve aquela cena do Fred, né, quando soube aquela cara que ele fez, totalmente ali, acho que mostra ali, reflete bem como que foi o espírito do time até a semifinal mesmo. E aí o time mostrou desde o começo do jogo que realmente estava pensando no Neymar. Teve o desfalque do Thiago Silva, que aí foi o Dante que conhecia os alemães, mas os alemães conheciam ele, então teve problema. Essa prepotência também, você acha? Então, prepotência eu acho que teve na questão de escolher o substituto do Neymar. Sim. Porque teve aquela coisa de ir pro ataque, de escolher a alegria nas pernas. Porque foi o que aconteceu contra a Espanha em 2013, né? Final da Copa das Confederações, todo mundo tá meio com medo da Espanha, né? E o Felipão foi pra frente e massacrou a Espanha. Então, só que a Espanha já era um time envelhecido, né? Que depois foi mostrar que já não tava na melhor fase. E achamos que ia ser igual a velha história. Jogar com o Brasil. A Copa das Confederações foi mentirosa, tem um pouco de culpa nessa história. Sim. Né? Então, e teve a escolha tática, né? Como eu falei, o substituto do Neymar ali, seu Bernard, poderia ter colocado um volante, né? O Paulinho na época, poderia ter entrado, dar uma consistência melhor, evitado tantos gols que o Brasil... alegria nas pernas. Não teve alegria. Foi uma escola. Hoje a gente olha ainda mais bizarro, né? Porque o Bernard não virou o jogador que na época prometia ser.
Não E deu, aí você né? vê, né, a Porque história... na Copa das Confederações também, né? De Bernard Sim, foi muito bem. os Então, amistosos. foi assim. Teve isso. Tem que contextualizar, né? É uma história que tem um longo contexto. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pick. Vamos pro Manchester. Vamos falar agora de golaços, né? Como a gente disse, a Copa do Mundo de 2014 teve aí uma média absurda de gols desde o começo, foi uma média de 2,6 por jogo e foi a melhor desde 94, o que só reforça como essa Copa foi ali a melhor realmente das últimas, muito melhor que 2010, disparado até por causa dos gols. E aí eu vou pedir para vocês, Franco, escolher aí o seu golaço favorito. Eu acho que o mais bonito talvez tenha sido aquele do Rames Rodrigues mesmo. A FIFA fez uma eleição, né? A FIFA fez uma eleição e colocou o Rames, né? Porque realmente foi uma jogadaça. O Rames Rodrigues brilhou muito naquela Copa, né? Então esse gol é marcante até. Mas por falar em coisa marcante, eu acho que nenhum lance vai ser lembrado, assim, daqui a muitos anos, como aquela cabeçada do Van Persie contra a Espanha, né? Porque assim, a plástica daquela jogada, o jeito que ele se esticou, a bola veio e foi no não ia esperar, né? foi logo no da começo. Copa, Sim, né? sim. E você não vai ver, é difícil você ver um gol igual aquilo. Então, é muito o único. gol que nem do Rames, o Everton Ribeiro fez depois pelo Cruzeiro, é um gol muito parecido, mas que nem aquele do Van Persie é muito difícil mesmo. Né? Achar que gol de cabeça é um golaço é difícil, mas nesse caso aí aquele peixinho, né? Foi um peixinho, né? Você, foi de longe ainda, né? Tava longe do gol ainda. Você. Eu vou escolher um pouco alternativo, eu gosto do gol do David Villa, o espanhol, que estava já se despedindo da Espanha naquela Copa. Ele voltou a jogar agora, nas eliminatórias europeias, mas naquele gol que ele fez de letra contra a Austrália. A Espanha foi mal na Copa, né? Foi uma decepção. E aquele jogo foi 3-0 para a Espanha, porque a Austrália conseguiu ser pior ainda do que a Espanha. Mas aquele gol foi legal. É um gol assim mais fácil do que esses do Rames Rodrigues e do Van Persie. Mas é difícil você ver gol de letra, né? Então acho que eu ficaria com esse gol aí pra valorizar um pouco também. Que não é fácil. Que era atual campeão. Eu lembro muito do golaço do Cahill ali no jogo Austrália e Holanda. Foi bonito também. Foi um puta jogo também, a gente já falou, né, de jogaços aí. Esse foi um jogaço também. A Austrália jogou muito, a Holanda jogou muito, a Holanda acabou ganhando, mas o Cahill fez um golaço realmente. Cruzamento ali meio despretensioso, uma bola pro alto, um chutão praticamente da direita. Ele pegou na ponta esquerda, entrando pela área pela esquerda ali, pegou de primeira, na veia, realmente. Um golaço inesquecível. Né? Que nem o Exato. do Van Persie. E depois da Copa, a Última Divisão fez um post que eu vou colocar aí na descrição, com os 15 jogadores que mais se destacaram, mas só entre aqueles mais alternativos, né? Levando aí na nossa pegada mesmo, entre os mais improváveis, digamos assim. Vocês lembram desse post? Aí eu vou pedir para vocês escolher um jogador que tenha se destacado mais. Cara, logo que tem o nome mais difícil, né? O iraniano Reza Ghoshanejad. Parabéns. Não sei se a pronúncia é essa, também meu persa não tá muito piada. Não pratica tanto. Mas porque o Irã realmente fez uma Copa bacana, né? Segurou a Argentina num jogo que tava tudo para um 0-0, até o Irã teve chance de fazer 1-0, mas aí o Messi foi lá, achou um gol, jogou. A Argentina realmente não ameaçou tanto o Irã também jogou bem contra a Nigéria, que passou de fase, deu trabalho para a França depois. Então, o Irã, que é treinado pelo português Carlos Queiroz, né, que treinou o Real Madrid já, e tá desde 2011 lá, vem fazendo um trabalho interessante, vai voltar para 2018, já está classificado, classificou muito bem na Ásia, difícil perder para algum adversário asiático, então... É um time que marca muito bem e o Reza é um destaque ofensivo do time até hoje. Né? Então, hoje ele tá no futebol holandês, no Herenveen, e meu holandês também não ando praticando muito. Então. Mas é isso, eu acho que por simbolizar o Irã, que é uma seleção que não fez uma Copa tão marcante quanto outras, né, contra a Argélia, Costa Rica, mas pro nível merece ser lembrado. Sim, que fez uma Copa interessante. Você, Júlio, que você destaca? Cara, eu pensei um pouco nos nomes, mas eu vou ficar com alguns da Costa Rica. Não dá pra negar que a Costa Rica foi fantástica, assim. Podia ter sido um pouco mais, eu acho. A gente sempre torce pra, sei lá, ser finalista e tal. E teve muita gente, teve o Brian Ruiz, teve o Keylor Navas, o Joe Campbell. Eu ficaria, acho que com o Keylor Navas, que se destacou ali, ele jogava no Levante,
Depois foi pro Real Madrid, onde está até hoje. Então eu ficaria, se é para escolher um, eu ficaria com ele. Sim, foi o jogador que mais vingou na lista que a gente fez. Ele foi exatamente o líder. E depois, né, se firmou no Real Madrid, foi bicampeão da Champions League. Joga então, muito, joga muito. Na lista a gente colocou, tem o Kevin De Bruyne também, que na época era um jogador um pouco alternativo, muita gente conhecia, muita gente não conhecia. Ele tá lá na lista também. E é um jogador que obviamente vingou também. Da minha parte eu vou escolher o Samaras Filipos. Do grego Filipos. Não, é o Samaras, o grego, né? Eu acho que é o melhor jogador grosso do mundo, né? Ou pelo menos naquela época era. É um jogador bem grosso, mas que sabe jogar, ele joga até como ponta na seleção grega. E conseguiu aí, a Grécia fez uma campanha também razoável. Perdeu para Costa Rica, né? Então teve ali alguns jogadores de destaque, o Papastopoulos também. Enfim, teve alguns jogadores alternativos bem legais. Eu acho muito interessante o futebol do Samaras, que é aquele jogador que a gente olha e já percebe, pensa que é grosso e de repente ele consegue fazer alguma coisa diferente. É claro que a gente está falando aqui que tem muitos motivos para sentir saudades da Copa do Mundo de 2014, mas também tem motivos para a gente não sentir saudades, né? Então, Júlio, o que você não sente saudade? Cara, eu acho que eu não sinto saudade dos estádios que ficaram ociosos, os elefantes brancos aí. Se você pegar Manaus, Cuiabá, até Brasília, não tem atividade nenhuma hoje, né? Não serviu para desenvolver o futebol, nem acolheu os times locais, não foi feito para gastar dinheiro mesmo. E a gente está sabendo agora que realmente o buraco foi mais embaixo. Sim, assim, foi a corrupção. Então acho que eu não gostaria de me lembrar disso no futuro, sobre esses elefantes brancos. Você, Fran? Falando da Copa mesmo, aquele Irã e Nigéria da primeira fase, 0x0, acho que foi o pior jogo, né? Que quem ama alternatividade lá queria ver, mas foi um podia jogo ser sofrível. elástico, né? Podia ser vários gols. Então, esse tipo de jogo, mas certeza que o Júlio falou. Acho que mais importante é a gente registrar isso, né? Mas de uma forma geral, assim, como vocês acham que a Copa do Mundo de 2014 vai ser lembrada para a posteridade? Eu acho que vai ser lembrado pelos brasileiros pelo 7x1 mesmo, durante muito tempo. E por ter sediado em casa, mas o 7x1 vai ficar muito presente. Agora, para os gringos, eu acho que vai ficar a imagem da alegria e da receptividade brasileira. Assim, acho que a gente acolheu ele. A gente sempre acolhe, mas aquela emoção nossa transbordou ali. Acho que vai ser lembrado pela acolhida e pela alegria do brasileiro. Sim, porque teve aquela coisa, antes da Copa a expectativa era a pior possível, de que tudo ia dar errado, de organização. Terrorismo. E não é que não tenha tido problemas também, mas enfim, superou e o nível técnico da Copa foi muito bom, né? Acho que talvez a Copa de 98 tenha sido uma Copa boa assim também, mas com certeza 2006, 2010 foram Copas inferiores, até pela média de gols, né, que a gente lembra, mas grandes jogos, vai ser lembrado como pelo 7x1, acho que é a marca maior. Deu uma reerguida no produto Copa do Mundo, digamos assim, na Copa de 2014. Conseguiu resgatar isso, acho que é isso aí mesmo. Teve seleções menores, médias, que sobressaíram também, né? Aumentou a competitividade. Pelo menos pra gente vai ser sempre lembrado por isso aí. Vai ser legal, Pena que a Bósnia, né? A gente nem falou da Bósnia aqui, mas pena que a Bósnia não foi tão quanto a gente imaginava. A gente até no bolão eu coloquei Bósnia nas quartas de final. A gente estava querendo mas nem passou. Foi a única seleção estreante, né? Então a última divisão na época fez uma torcida, a gente esperava muito da Bósnia. Acabou caindo nesse grupo da Argentina e não conseguiu ir muito longe, mas foi uma seleção que para nós assim a gente vai sempre lembrar também, como todos os outros destaques alternativos. E como a gente vai fazer sempre aqui no UD na Copa 2018, a gente vai continuar falando aí bastante sobre Copa do Mundo de uma maneira geral, mas sempre do nosso jeito, pegando um pouco do lado alternativo da coisa e vamos comentar bastante aí sobre eliminatórias, sobre as Copas do passado e sobre tudo que vai rolar em 2018. É esse convite que eu deixo para vocês para se inscrever aí no nosso canal, para acompanhar os próximos programas do UD na Copa, ativa as notificações lá para não perder nada. Dá um like no vídeo se você gostou. Compartilha, né? Compartilha, exatamente. Se você sente saudade da Copa de 2014... Coloca aí. Exato, se você... Com certeza a gente esqueceu muita coisa. Então, exato. Tem que... Deixa aí nos comentários também o que você lembra, né? Tem muitos momentos memoráveis. Então, interaja aí com a gente nas redes sociais também. E vamos acompanhar a Copa do Mundo de perto desde já, porque a gente está em contagem regressiva realmente até a Copa de 2018. Falta pouco. Então, saudades da de 2014, mas de olho lá na frente. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau.